10ª parte do caso Dora. Eu não podia, de maneira geral, contestar Freud. É o Freud falando. Eu não podia, de maneira geral, contestar a caracterização que Dora fazia do pai e havia um determinado aspecto com relação ao qual era fácil perceber que suas censuras eram justificadas. Quando ela ficava aborrecida, costumava ser assaltada pela ideia de que ela fora entregue ao Sr. K como prêmio por tolerar ele as relações entre sua mulher e o pai de Dora, e sua ira por ele. E sua ira por seu pai fazer tal uso dela era visível através de sua afeição por ele. Outras vezes ficava bem ciente de que era culpada do exagero em falar assim. Os dois homens, naturalmente, nunca fizeram um acordo formal em que ela fosse tratada como um objeto de troca. Seu pai, em particular, teria ficado horrorizado com tal insinuação, mas ele era um desses homens que sabem fugir a um dilema falsificando seu julgamento sobre uma das alternativas em conflito. Se lhe tivesse sido dito que poderia haver perigo para uma adolescente na companhia constante e não vigiada de um homem que não encontrava satisfação com sua própria mulher, ele certamente teria respondido que podia confiar na filha, que um homem como K jamais poderia representar perigo para ela e que seu amigo era incapaz de tais intenções, ou que Dora ainda era uma criança e era tratada como uma criança por K. Mas, na realidade, as coisas estavam numa situação em que cada um dos dois homens evitava tirar sobre o comportamento do outro qualquer conclusão que pudesse ser nociva a seus próprios planos. Era possível para Hercar enviar flores diariamente a Dora durante um ano inteiro, enquanto estava nas vizinhanças, aproveitar toda a oportunidade de dar-lhe presentes valiosos e passar todo o seu tempo disponível em sua companhia, sem que seus pais notassem neste comportamento qualquer coisa característica de namoro. Quando um paciente desfia uma linha de argumentos sólida e incontestável durante o tratamento psicanalítico, é provável que o médico se sinta momentaneamente embaraçado, podendo o paciente aproveitar-se disso para perguntar: isso tudo é perfeitamente correto e exato, não é? Que deseja o senhor modificar agora que lhe contei? Mas logo se torna evidente que o paciente está usando pensamentos desta espécie que a análise não pode atingir, para o fim de acobertar outros que anseiam por escapar da crítica e da consciência. Um rosário de censuras a outras pessoas leva-nos a suspeitar da existência de um rosário de autocensuras contra o mesmo conteúdo, com o mesmo conteúdo. Tudo o que precisa ser feito é fazer voltar cada censura particular sobre o próprio narrador. Há algo inegavelmente automático sobre este método de defender-se contra a autocensura, fazendo a mesma censura a outrem. Um modelo disto pode ser encontrado nos argumentos tu quoque das crianças. Se uma delas é acusada de mentirosa, replicará sem hesitar um instante: você também é. É o tu quoque. Um adulto que quisesse revidar o abuso procuraria um ponto realmente exposto em seu antagonista e não poria a ênfase principal no mesmo conteúdo que se estivesse sendo repetido. Na paranoia, a projeção de uma censura para outrem, sem qualquer alteração de seu conteúdo e, portanto, sem qualquer consideração pela realidade, torna-se manifesta como processo de formação de delírios. Aí Freud acertava sobre a paranoia.
As censuras de Dora a seu pai tinham um revestimento ou cobertura de autocensuras desta espécie, com um conteúdo correspondente em cada caso, como mostrarei agora em detalhe. Ela estava certa ao pensar que seu pai não desejava considerar detidamente o comportamento do Sr. K em relação à filha, com medo de ser perturbado em seu próprio caso amoroso com o Frau K. Mas a própria Dora fizera precisamente o mesmo. Ela se tornara cúmplice no caso e afastara da mente todo sinal que pudesse mostrar-se como uma verdadeira natureza, com sua verdadeira natureza. Não foi senão depois de uma aventura perto do lago, na página 23 já contada, que seus olhos se abriram e ela começou a aplicar padrão tão severo ao pai. Durante todos os anos anteriores, ela dera toda a assistência possível às relações do pai com Frau K. Ela jamais ia visitá-la se imaginava que seu pai lá estivesse. Mas sabendo que nesse caso as crianças teriam sido afastadas de casa, ela se voltava para o lugar onde estava certa de encontrá-las e saía a passeio com elas. Houve, na casa, alguém que ansiara antes por abrir seus olhos para a natureza das relações do seu pai com Frau K e induzi-la a tomar partido contra ela. Foi sua última governanta, uma mulher solteira, não mais jovem, que era bem instruída e de ideias avançadas. Nota: esta governanta costumava ler toda espécie de livros sobre a vida sexual e assuntos semelhantes e conversava com a moça sobre eles, pedindo-lhes ao mesmo tempo, francamente, que não mencionasse suas conversas a seus pais, pois era impossível dizer de que forma a interpretariam. Durante algum tempo, considerei essa mulher a fonte de todo o conhecimento secreto de Dora, e talvez não estivesse totalmente enganado nesse ponto. Ver, contudo, a nota de rodapé na página 116. A professora e a aluna estiveram durante algum tempo em excelentes relações de amizade, até que subitamente Dora se tornou hostil a ela e insistiu em sua dispensa. Enquanto a governanta teve alguma influência, usou-a para acirrar os ânimos contra Frau K. Explicou ela à mãe de Dora que era incompatível com sua dignidade tolerar tal intimidade entre seu marido e outra mulher, e chamou a atenção de Dora para todas as características óbvias daquelas relações. Mas seus esforços foram em vão. Dora continuava devotada à Frau K e não dava ouvido a nada que pudesse levá-la a julgar mal suas relações com o pai. Por outro lado, ela imaginou facilmente os motivos pelos quais sua governanta agia. Dora podia ser cega num sentido, mas tinha a percepção bem aguçada no outro. Ela viu que a governanta estava apaixonada pelo seu pai. Quando ele estava em casa, ela parecia uma pessoa completamente diferente. Em tais ocasiões, podia ser divertida e obsequiosa. Enquanto a família vivia na Vila Operária e Frau K não estava por perto, sua hostilidade voltava-se contra a mãe de Dora, que era então sua rival mais imediata. Até este ponto, Dora não lhe queria mal. Não se zangou senão quando observou que ela própria era objeto de completa indiferença para a governanta, cuja fingida afeição por ela na realidade dirigia-se para seu pai. Enquanto o pai estava ausente na Vila Operária, a governanta não tinha tempo para ela, não passeava com ela, nem se interessava por seus estudos. Tão logo o pai retornava de B, ela se tornava mais uma vez prestimosa em toda sorte de serviços e ajuda. Daí por diante, Dora afastou-se dela. Parando aqui.